Boa tarde, hoje são 11 de fevereiro de 2026, às 14 horas e 32 minutos. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Falo aqui de Valença, Bahia, Brasil, da minha residência. Hoje um dia abençoado, ensolarado, graças a Deus. E muito se fala acerca da crise do cacau nesses primeiros dias do ano de 2026 no nosso Brasil, e há um comportamento equivocado, desinformado por parte da sociedade campesina, que está envolvida no cultivo do cacaueiro, do Theobroma Cacau Linneu. De nada vai adiantar agricultor fazer barricadas nas BA, nas rodovias, interditar o trânsito, fazer barricada com pneu, atear fogo. Esses protestos não vão trazer nenhum resultado digno de pacificar a sociedade brasileira. Isso vai trazer caos, discórdia e vai gerar violência, indignação por parte da própria sociedade, tanto campesina como urbana, que são contrárias, né, a esse comportamento. Bem, na verdade, o maior desafio para o produtor de cacau não é nem preço baixo da arroba de cacau, não é não. O maior desafio para o produtor de cacau é realmente recuperar meio ambiente degradado, recuperar nascente, mata ciliar, procurar respeitar o meio ambiente, pois as mudanças climáticas vêm trazendo aumento de temperatura, redução da umidade relativa do ar, ventos quentes, secos, intermitentes e excesso de horas de insolação da luz do sol, sobretudo essa febre de implantar cacaueiros a pleno sol. Esses são os maiores desafios. É, é claro que preço baixo da arroba de cacau, com alto custo de produção, vem realmente trazer problema de liquidez na cadeia produtiva do cacau, entre aspas. Só que sem água, sem chuvas regulares, as áreas de cacaueiros vão morrer, principalmente áreas a pleno sol. Custo de cacau, de produção de cacau é elevado, pois quanto mais cacaueiros a pleno sol ou com deficiência de sombra, vai aumentar o ataque de insetos sugadores, sejam quais essas pragas, o monalone, o trípis, o ácaro, e brocas, chileboro, manhoso. Manhoso, ele ataca na região norte, e também a enfermidade do cancro do cacaueiro. O cancro do cacaueiro mata cacaueiros de qualquer idade. Em qualquer região do Brasil que se cultiva cacau, principalmente em áreas expostas à insolação direta da luz do sol. Então é isso. Não adianta se pensar nesse imediatismo de aumentar o preço da arroba de cacau. Se o meio ambiente estiver caminhando para a degradação, aonde as estruturas umidificadoras, entre aspas, são cortadas, são suprimidas, vai diminuir o regime de chuvas, vai aumentar a incidência de ventos quentes e secos, vai provocar a queda de flores, de folhas, haverá o rompimento do pulvíneo da folha do cacaueiro, que provoca a queda prematura das folhas,
Tríplice e monalônio provocam emponteiramento nas roças de cacaueiro, vai aumentar o custo de produção via agroquímico. Aí é um ciclo vicioso. Cacaueira pleno sol aumenta o ataque de tríplice, de monalônio, aumenta a necessidade de se usar agroquímico, porque os cacaueiros não têm manejo com sombra através das árvores, que essas árvores é que vão trazer um microclima que vai controlar naturalmente o ataque de insetos sugadores que provocam o emponteiramento e, por consequência, aumenta o uso de agroquímico, o que vai também matar a biodiversidade e os componentes da cadeia alimentar, que são componentes naturais que vão fazer o controle natural desses insetos, tríplice, monalônio, o ácaro, o vaquinha, o chileboros ou o próprio manhudo. E essa indignação procede, mas é um comportamento grotesco, animal, que Deus não aprova. As rodovias precisam estar desbloqueadas e livres para que haja o fluxo normal de veículos. Então, queimar pneu, essas barricadas, isso é prova da falta de inteligência, me desculpe, né? De organização rural, e a autoridade, poder público no Brasil não vai resolver, porque nós temos uma gestão pública que é corrupta, e aonde há corrupção, a mente humana ela fica doente, e nada que seja construtivo vai funcionar, não funciona. Como que vai funcionar? Então, se o gestor público, deputados, senadores, prefeitos, vereadores, presidente da República e funcionários do Poder Legislativo e Judiciário são funcionários corruptos que trabalham nesses órgãos que são estratégicos para a agricultura, para o meio ambiente, para a agropecuária, então nós não vamos ter condições de construir nenhuma revitalização de CEPLAC, nem organização rural. O problema da cacauicultura, essa crise, é sistêmico. São problemas que são interdependentes. Se política é corrupto, não existe uma política específica, eficiente, honesta de revitalização de órgão de pesquisa, como a CEPLAC ou assistência técnica e extensão rural presencial. E se existem políticos que se preocupam em angariar fundos para financiar suas campanhas, eles não estão nem aí para o problema de excesso de uso de agroquímico. Eles querem liberar agroquímico para poder agradar os fabricantes de agroquímico. E a realidade é essa mesmo. E o uso de drone vai agravar a perda da biodiversidade, a cadeia alimentar vai ficar pobre e vai realmente predominar a presença de insetos que vão trazer prejuízos econômicos para a lavoura do cacau. Então, o que nós necessitamos é o quê? Organização rural, através do cooperativismo, assistência técnica e extensão rural presencial, o governo revitalizar a CEPLAC, e produtor rural ser capacitado para fazer a gestão, a administração rural na transição agroecológica. Não adianta. O preço da arroba de cacau pode estar no mais alto patamar, não é assim? Mas se o meio ambiente tem excesso de altas temperaturas, os rios assoreando, o rio morrendo, e quando não, torós e enchentes que destroem a zona rural, a zona urbana, não vai adiantar nada, porque no final de 2021, lá em Gandu, aqui na Bahia, houve uma enchente tão rigorosa que destruíram sacas armazenadas de cacau em armazém em torno de 5 milhões de reais do prejuízo, segundo a imprensa regional. Não adiantou nada. Não adianta o preço da arroba de cacau estar somente alto.
só a questão monolítica, não. O problema do cacau é problema mudanças climáticas, é preciso a sociedade campesina ter acesso a uma assistência técnica e extensão rural com compromisso, profissionais capacitados no campo, fazendo demonstrações grupais, metodologia de assistência técnica e extensão rural presencial, respeitando o artigo 225 da nossa Constituição de 1988 e disponibilizando a educação ambiental e recuperando o meio ambiente para que esse meio ambiente venha favorecer a própria garantia de sobrevivência da espécie do Theobroma cacau linneu, que é o cacaueiro. Então, na realidade, analfabetismo ecológico, ausentismo do poder público, sempre é assim. Quando o poder público fica nesse mar de corrupção, vai se autodestruindo, nada funciona, porque as cabeças os gestores públicos só querem roubar o dinheiro público. E também, sem organização rural, sem cooperativismo, sem associativismo rural, o risco do êxodo rural, a juventude rural está apática, porque o sistema é um sistema que não pensa, não existe compromisso com a ciência quando a sociedade é corrupta. Não existe compromisso com nada, porque Deus amaldiçoa essa sociedade e castiga. E aí vem as consequências, porque Deus, ele não é perverso, não é tirano. Ele é amor, mas é justiça. Você compra um veículo, o fabricante põe lá no manual do proprietário, você só pode colocar 1 tonelada na sua caminhonete. Vai colocar mais de 1 tonelada? Então Deus criou o meio ambiente, criou as relações humanas, mas tem limites. E vê as consequências. Mas aí você compra a caminhonete, aí você segue à risca o manual. Não é isso? Nós seguimos à risca o manual do proprietário. A caminhonete só pode botar 1 tonelada. Aí todo mundo segue, mas Deus, que é soberano, é onisciente, onipresente, onipotente, a gente não quer obedecer o manual do fabricante, né? Do Criador, que é a palavra de Deus. Então é assim. A Bíblia diz que os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então há necessidade de se revitalizar a CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, retomar os trabalhos de pesquisa, de assistência técnica e extensão rural presencial, melhoria da qualidade de amêndoa de cacau. Como é que o agricultor quer, porque quer um preço de arroba de cacau melhor, maior, mais alto. Tudo bem, isso é normal, é natural. Mas acontece que não faz um cacau de boa qualidade. E aí tufa o peito e vai fazer o que Deus não quer, que é destruir as rodovias, botar fogo. Isso não vai resolver nada, não. E aí, cadê? Como é que está a sua fazenda? E a administração da fazenda? Você controla as suas colheitas? Você sabe quantas arrobas de cacau você colhe em 1.000 pés de cacaueiro? 1.000 pés de cacaueiro contados. Você sabe? Por idade, por roça. Você sabe como é que está a saúde dos rios, dos córregos, das nascentes da sua propriedade? Então é necessário que o governo realmente venha estar presente, mas não dessa forma. Não vai resolver. Comprador de cacau, a indústria chocolateira nunca vai resolver problema, não, de cacauicultor. O cacauicultor só se preocupa em aumentar a produtividade, é necessário, mas o problema ele é complexo, é interdependente, ele é sistêmico, são várias peças. Então, quer dizer que a cacauicultura é só preço alto da arroba do cacau? Não é. São vários fatores. É qualidade do cacau, é pesquisa, é assistência técnica e extensão rural presencial, certo? Organização rural, agroindústria. Ora, você só sabe, o cacauicultor só sabe administrar até a porteira. Da porteira para fora, ele entrega tudo para o atravessador e para a indústria chocolateira. Então, é necessário ter uma inteligência organizacional de cooperativismo, de associativismo rural e começar a realmente
trazer melhoria de preço da arroba de cacau, da amêndoa do cacau, com ações de gestão da produção de cacau, da comercialização e da industrialização do cacau. A saída é essa, porque é secular, isso é secular, continua do mesmo jeito. Esse sistema de produção de cacau são os países que têm clima propício ao cultivo do cacaueiro. E a indústria chocolateira são países que não produzem a matéria-prima. Quem produz a matéria-prima é o produtor de cacau. O produtor de cacau não vai barganhar preço de arroba de cacau fazendo manifestações de indignações, interditando estrada, não. Não vai ganhar nada. Não vai. O que vai ganhar é se organizar, valorizar o seu produto através da qualidade para ter respeito, para adquirir respeito. Olha, esse cacau aqui é um cacau orgânico, existe mercado de produto certificado, produto agroecológico, então nós vamos buscar esses nichos de comércio, é isso que o cacau deve fazer. E não é assim, está entendendo? É do dia para a noite que vai resolver, não. A indústria chocolateira, ela vem trazendo um sistema de escravidão ou semi-escravidão. A indústria chocolateira tem o produtor de cacau com uma mão de obra barata. Quem financia todo o sucesso de enriquecimento, não é isso? De amealhar a riqueza do setor chocolateiro, é o produtor de amêndoa de cacau, que é a matéria-prima do chocolate. E aí? Quem financia? É o produtor de cacau. E ainda mais, custo de produção, os insumos estão caros. Mas o insumo principal que produz o chocolate está barato. Então o agricultor tem uma arma na sua mão, não está sabendo usar de forma pacífica. Quer se organizar, se unir e melhorar a qualidade da amêndoa de cacau, porque não há qualidade na amêndoa de cacau. Como é que o agricultor vai querer trazer um norte, barganhar alguma coisa em preço de arroba de cacau? Se o cacau é de péssima qualidade. Eu nasci em Ilhéus, na Bahia, dia 10 de agosto de 1959. Quando eu me entendia já como ser humano, a gente passava na rua, Deus deu o olfato, passava na década de 50, 60, 70, até a década de 80, passava um caminhão com a carga de saca de cacau seco, amêndoa seca de cacau, na rua a gente sentia o cheiro de chocolate. Olha, ali vai cacau, rapaz, ali vai amêndoa de cacau. E eu passava nos armazéns gerais lá na Avenida Itabuna, em Ilhéus, isso, os caminhões descarregando cacau e caía amêndoa de cacau. Quando eu pegava, a gente não conseguia suportar, a gente pegava a amêndoa e quebrava e ia comer, porque sentia o cheiro do chocolate, o sabor do chocolate. E hoje não, hoje a gente entra, nós entramos hoje no armazém de compra de cacau. Não é assim? É um cheiro ardido, mau cheiro, um cheiro ácido. E aí é comprador de cacau se queixando: rapaz, eu não mudo de ramo porque eu não posso mais, já estou no negócio, já estou nesse ramo. Olha aqui, Dacilton, olha só como é que estão aqui essas amêndoas, cacau podre, fedorento, desculpa aí o termo, fedorento mesmo, fedendo, cacau podre, porque ninguém liga. Colhe o cacau, não sabe colher cacau no ponto de maturação ideal, que é o amarelo ouro, não separa, não tem higiene, é uma mistura, e tudo sem higiene nenhuma. Então quer dizer que o produtor de cacau está sendo vítima da sua própria ociosidade operacional para administrar e valorizar o que é seu. O produtor de cacau quer que o comprador de cacau valorize o que ele tem. Quem tem que valorizar o que possui, é claro, é o proprietário, é o produtor de cacau, é quem produz a venda de cacau. Então não adianta, não valoriza, não tem respeito. Vai produzir cacau sem agroquímico, existe alternativa, existe, e vai pleitear ao seu político que você votou nele, a senhora, o senhor, a senhorita, a revitalização da CEPLAC. Não adianta, não. Não adianta. A CEPLAC foi criada na pior crise da cacaucultura nacional. E destruíram a CEPLAC.
tá? Quem destruiu a CEPLAC foi os vícios regionais, entre aspas. O Geraldo Borges escreveu uma monografia em 1979. Ele era estudante da Escola Pública de Administração, Fundação Getúlio Vargas, e ele disse o seguinte, que um dos motivos que ele elencou, que fez com que a CEPLAC tivesse sucesso, é porque não deixou que os vícios regionais, entre aspas, entrassem na CEPLAC. A política podre que acabou com a CEPLAC foi isso. Viu? Funcionário de CEPLAC trabalhava. Eu sou um funcionário, ex-funcionário da CEPLAC. Eu entrei na CEPLAC dia 5 de março de 1980 e fui aposentado, graças a Deus, dia 3 de setembro de 2019. Trabalhei no Departamento Especial da Amazônia. A gente saía na terça-feira de manhã cedo para o campo, passava a semana no campo, trabalhando. 11 horas da noite, a gente conduzindo o Toyota da CEPLAC, atravessando leito de rio, e agricultor com a lanterna acesa orientando a gente para não cair em depressão na laje do rio, na pedra, né? E uma malha de água, uma lâmina de água, e a gente atravessando, trabalhando, andando a pé. Eu trabalhei no escritório regional da CEPLAC, lá em Altamira, Pará, na Transamazônica, novembro de 2003 até novembro de 2006. Eu passei 20 dias no campo a pé, trabalhando. E quantos colegas fizeram isso? Pegando moto, colocando na carroceria de Toyota, descendo moto em tábua e andando de moto em picada dentro da mata, feito estrada braçal. Então, foi assim. E 20 dias com mochila nas costas trabalhando, a gente trabalhava assim. E na Bahia também. Porque funcionário de CEPLAC, cabide de emprego, a CEPLAC, conversa nunca foi. Quando a CEPLAC realmente tinha um viés científico, pesquisa, assistência técnica, extensão rural presencial, educação através da ZEMAR, que era um tripé, o órgão, modelo nacional e internacional, se trabalhava. Vai ver como é. Os produtores de cacau antigamente, aqui na Bahia, eles expulsavam os funcionários da CEPLAC da área técnica de extensão rural e de pesquisa. Expulsavam, porque eles plantaram a roça de cacau na ponta do facão e aí eles não tinham aquele conhecimento. Depois foi que os extensionistas vieram trabalhando com carro traçado, jipe, picape rural, estrada ruim, empurrando o carro. Quantas vezes nós da CEPLAC empurramos o carro para tirar de atoleiro? E aí foi que se construiu essa CEPLAC. Agora, a política pervertida, prostituída, uma promiscuidade, uma relação promíscua, uma corrupção, foi que entrou na CEPLAC, transformou os funcionários em cabo eleitoral, muitos funcionários caíram nesse laço, e aí o órgão passou a ser um órgão cheio de vícios regionais. Leia a monografia de Geraldo Borges, de 1979, que ele fala da CEPLAC. Por que a CEPLAC prosperou? Fundação Getúlio Vargas. É só pesquisar que tem na internet esse arquivo em PDF. A gente não lê, não estuda. Aí o que acontece? O agricultor não se organiza. Há muito, como é que se diz? Má interpretação e engano. O produtor de cacau precisa se organizar. Pega um caderno, uma caderneta, vai fazer a administração, vai controlar a sua produção e vai melhorar a qualidade do cacau, vai fazer um cacau livre de agroquímica que vai encontrar mercado, nicho de mercado, e vai ter um ágio, né, entre aspas, no preço da arroba de cacau. Mas ninguém aprova. A primeira pessoa que não aprova, um grupo de pessoas fazer quebradeira, botar fogo, interditar a estrada e prejudicar uma reivindicação grotesca, é Deus. Deus não aprova isso aí. Não aprova, não. Aí é fogo. Porque os produtores de cacau interditaram a BR-101, não sei aonde, uma BA, botaram fogo, botaram pneu. Isso aí não resolve nada, porque o problema é sistêmico. A CEPLAC tinha profissionais que iam para fora do Brasil ou no Brasil fazer mestrado, doutorado na área de cooperativismo.
associativismo rural, para depois fazer repartição de benefícios, entre aspas, divulgar as metodologias de gestão da propriedade, de administração rural. A CEPLAC confeccionava cartilhas, trabalhava e ficava aberto para receber ideias de associação de produtores de cacau. A CEPLAC fazia reunião dia de domingo, a gente ia dia de domingo para poder fazer pregão de venda de lote de cacau. Mas olha, vamos fazer cacau de boa qualidade e buscar fazer um exercício de pesquisa no mercado do consumidor, não é isso? Da amêndoa de cacau, de qualidade. Então não é isso, vai nos armazéns aí no Brasil de fora a fora, pode ter suas exceções, mas a maioria dos armazéns, a culpa não é de quem compra cacau, amêndoa. É um odor terrível, um mau cheiro. Não tem cheiro de chocolate, que são os precursores do chocolate. Não tem. Pega uma amêndoa, corta, cadê o cheiro do chocolate? Então, não adianta. Se o agricultor não valorizar o seu próprio trabalho, que é qualidade, quem tem cacau de qualidade tem respeito no Brasil e fora. Olha, vamos certificar o cacau livre de agroquímico, que a gente vai conseguir mercado. Consegue, sim. Consegue. Não é isso? Não é discriminando, mas o consumidor consciente, entre aspas, é aquele que compra o produto livre de agroquímico. É cacau a pleno sol, eu não vou comprar não. Chocolate fabricado de cacau a pleno sol, então eu preciso rastrear. Olha, leia o artigo 225 da nossa Constituição de 1988, leia. A gente precisa ler, precisa estudar. A gente não quer ler, não quer estudar, para ver que, diante desse artigo 225 da nossa Constituição de 1988, uma área de cacaueira pleno sol é para ser punido o proprietário. E era para ninguém comprar. Porque se você compra chocolate fabricado de cacau que foi produzido a pleno sol, você já vai saber que há um excesso de uso de agroquímico. A amêndoa do cacau tem gordura e vai fixar resíduo de agroquímico. Não é assim? Então quer dizer que a Constituição brasileira já foi rasgada pelos políticos, pelos gestores públicos. Então o país vai de mal a pior, como diz a palavra de Deus, os homens vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Qualidade de cacau, cacau limpo. Não é isso? Os precursores do chocolate, entre aspas, vêm da fermentação primária, do beneficiamento primário do cacau. Não existe artificialismo, é coisa natural. Aí a gente não pode falar que é complexo o tema. Ninguém classifica a amêndoa de cacau, vamos fazer curso de classificação. A CEPLAC tinha classificador de cacau, as tábuas para fazer corte de amêndoa de cacau, o agricultor levava uma amostra de amêndoa de cacau e avaliar, olha, o senhor está precisando fazer isso, isso e isso, o senhor está colhendo cacau de vez. Aí vem um cacau violeta, fica um cacau ácido, um sabor adstringente, não tem sabor de chocolate. Então a indústria chocolateira, que tem um mercado consciente, o consumidor quer amêndoa que seja de boa qualidade. Não é isso? A questão do mofo interno, amêndoa, presunto, ardósia é má fermentação. E aí é isso. Então não tem curso mais de beneficiamento primário do cacau, entre aspas. Então não adianta, sem uma instituição como a CEPLAC era, que tinha pesquisa e assistência técnica de extensão rural, que tinha parceria, milhares de parcerias ou centenas de parcerias, e investia na capacitação de pós-graduação, doutorado, mestrado, MS, e aí a pesquisa funcionava. Hoje, o agricultor aqui no Baixo Sul da Bahia, eu moro aqui, para fazer uma análise de solo, tem que mandar lá para o Espírito Santo a amostra de solo, enquanto que antigamente mandava para o CEPEC, aqui a 22 quilômetros entre Ilhéus e Itabuna. Quem foi que desmontou a CEPLAC? Esse sistema aí, e desses políticos que são realmente bandidos, são bandidos criminosos, são corruptos, destruíram a CEPLAC. É isso? Então é uma questão sistêmica.
Porque Roma, a sociedade, Roma foi destruída por causa da corrupção. E a economia via Roma, entre aspas, durou 3 séculos, 300 anos, mas foi destruída Roma. É o que está acontecendo com o Brasil. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A Bíblia fala, o má fermento da corrupção contamina tudo. Funcionário não pode mais trabalhar dentro da CEPLAC, de qualquer órgão, quando chefes indicados por políticos, aí contamina tudo, é um pardieiro de promiscuidade, de relações promíscuas, de corrupção, é perseguição. Se o funcionário quer trabalhar como manda o figurino, entre aspas, é perseguido, não tem apoio para trabalhar, então é isso, sabe? O que é destruiu. A cacauicultura, olha aí, o preço da roupa de cacau subiu, 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 subiu. Aí mas na África o clima é desconfigurado, excesso de calor matou roças e doenças. Roças antigas não tem treinamento, capacitação, não existe pesquisa. É? Leia o livro Melhoramento Genético do Cacau, de L.A.S. Dias. Leia. É um livro que não é da agora, mas vai ler. Os problemas da cacauicultura hoje não são diferentes do tempo passado, não. Viu? E clone de cacaueiro não é piloto automático da cacauicultura. Clone não vai resolver. Não vai fazer chover, não. Não vai. Morre, quando tem seca, morre clone e morre alagado por excesso de chuva, enchentes, né? Então, graças a Deus eu não sou dono da verdade, mas eu trabalhei na CEPLAC, estudei na EMARC de Uruçuca, eu sou técnico em agropecuária. Não é que eu sou soberba que eu falo isso, mas Deus está pedindo para me identificar. Meu nome é Dacilton Matos dos Santos, trabalhei, estudei na EMARC de Uruçuca, CEPLAC, Bahia, os anos de 78 e 79, 5 de março de 1980, depois do teste de seleção, a CEPLAC me contratou, assinou a minha carteira profissional de trabalho e dia 3 de setembro de 2019 eu fui aposentado. Por que foi que eu fui aposentado? Foi porque eu quis? Eu não estou me agradecendo. Eu vou fazer 67 anos de idade agora, mas eu tenho idade ainda de ir para campo, trabalhar. E muitos colegas se aposentaram porque o órgão está doente. O ambiente de trabalho ficou um ambiente intolerável. Os colegas que ainda estão trabalhando é porque não pode se aposentar pela lei. Não pode, é por isso que eles estão ainda indo para o escritório e trabalhando na CEPLAC. Não tem apoio de nada. Não tem. Então, quer dizer, quem foi que destruiu a CEPLAC? Quem destruiu a CEPLAC é esse mesmo sistema que está acabando com tudo aí. Assim, roubando dinheiro de aposentado de INSS e falcatruas e envolvimento de gestores dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Não é isso? Então é isso aí. Antigamente, na Bahia, na região cacaueira tradicional, Deus no céu, CEPLAC e Banco do Brasil na terra. Era. Eu vim aqui comprar aqui no crediário, vem cá, você trabalha onde? Na CEPLAC, a gente vende até a loja para você. É a mesma coisa, funcionário do Banco do Brasil. Aí depois, caiu no descrédito, não é assim? E por quê? Não revitalizar a CEPLAC. Por quê? A sociedade brasileira todinha precisa ser revitalizada. Mas enquanto não houver uma limpeza, o eleitor consciente deve votar em político que não é corrupto. Ou política. Procura. Mas esse aqui entrou agora, como é que é o currículo dele? Ele trabalhou aonde? Quem foi esse camarada? Aonde ele trabalhou? Esse ou essa, né? Pessoa. Então vamos votar em candidatos que não são corruptos. Não adianta não, viu? Deus não está alheio a nada, não. Se tiver corrupção, atitudes que desagradam ao Criador, a Deus, ao Senhor dos Exércitos, não vai prosperar. Então, é por essas coisas que, olha aí, de que se queixa o homem, entre aspas, isso está na Bíblia, de que se queixa o homem ou a mulher? De que se queixa o homem ou a mulher? Dos seus próprios pecados. A gente se queixa
Eu, Dacilto Mato dos Santos, eu me queixo dos meus próprios pecados, daquilo que eu faço que não agrada a Deus. Aí eu fico me queixando, porque não sei o que, pererê. Então não vai adiantar esses movimentos aí de fazer barricada em BR ou BA, não vai resolver não. Isso nunca vai resolver. Não vai. Não vai não. Isso aí é uma ignorância, é um despreparo, falta de estratégia. Não é isso? Investir em pesquisa, assistência técnica e extensão rural, reivindicar a revitalização da CEPLAC, vote num candidato que tenha esse compromisso, depois cobra. Não é isso? E cadê? Ninguém fala nada para revitalizar a CEPLAC. Nada, não existe condições de recuperar o setor cacaueiro no Brasil sem inteligência, sem pesquisa, sem um cérebro. Liderança política e liderança científica e liderança na área de assistência técnica e extensão rural e liderança na área rural, tá? Não adianta, porque a associação de produtores de cacau, a cooperativa, não pode ter relacionamento com político para serem transformadas em trampolim para eleger político. Não pode. A política é a gestão da cacauicultura. Essa que é a política do associativismo ou do cooperativismo. Mas não dá certo cooperativa. Vai ver por que não deu certo. Não é assim? Então não adianta. Graças a Deus que a palavra de Deus diz o quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é assim? É o Salmo, que é a palavra de Deus. Aí o que é que acontece? Também se distrai tudo. É uma ganância terrível para poder produzir muito cacau. Nos primeiros anos, o cacau aprende só produz. Mas já está provado que não tem sustentabilidade. Então, o maior problema nosso que afeta a cacaucultura é a falta de manga arregaçada para produtor de cacau. Recuperar meio ambiente, cultivar cacaueiro com base ecológica, se organizar e produzir o cacau orgânico, cacau agroecológico, e buscar a agricultura, a prática da agricultura familiar através da agroindústria. O produtor de cacau tem que fazer a gestão da sua produção depois da porteira. Não é isso? Isso todo mundo fala há muitos anos. Só sabe produzir matéria-prima e entregar para o atravessador. E aí? Não quer ter trabalho para administrar, para estudar, para pesquisar, para se organizar. Quantos jovens aí que são filhos de produtor de cacau, que estão alheios a ser protagonista, né, nessa produção de cacau, na revitalização da CEPLAC, buscar meios, não é assim? Então, eu agradeço aí, graças a Deus.